Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 50. Bons estudos! Ô pessoal, tudo bem? Eu estou indo ver o Vicente. E ainda bem, olha que o trânsito tá bom e eu estou indo depressa. Quer dizer, não sou eu que estou indo depressa, é o ônibus, né? É isso mesmo, olha, o ônibus está em movimento em relação à rua e eu estou parado em relação ao ônibus. Opa, tá chegando o meu ponto aí. Até mais, pessoal. Obrigado. Essa é uma importante noção da física. O movimento é relativo, ou seja, depende do referencial. Hoje você vai aprender coisas interessantes sobre a teoria da relatividade, proposta por Albert Einstein. Vai ver que o espaço e o tempo são relativos e vai, finalmente, entender o significado da famosa expressão E é igual a mc ao quadrado. Então o movimento é relativo. É relativo, o movimento é relativo e depende sempre de um referencial, entendeu? Mas espera aí. O que é esse tal de referencial, Vicente? Espera aí. Referencial é simples, Gil. Referencial é um ponto em relação ao qual você descreve um movimento, entendeu? Pra você sacar isso direitinho, você precisa entender o que é a relatividade do movimento. Vem cá, ó. Agora, olha só que legal. Em relação ao prédio, nós estamos em movimento, tá certo? Tá certo. Agora, em relação um ao outro, nós estamos parados. Olha só que interessante, Gil. Presta atenção. Se eu ando no mesmo sentido da escada, minha velocidade em relação ao prédio aumenta. Mas se eu ando no sentido contrário, minha velocidade em relação ao prédio diminui. E se eu ando na mesma velocidade da escada, mas em sentido contrário, eu não saio do lugar. Quer dizer então que quando o Vicente caminha no mesmo sentido da escada, a velocidade dele se soma à velocidade da escada. E que quando o Vicente caminha no sentido contrário à escada, as velocidades se subtraem. Isso é o que se chama de composição de velocidades. Ai, Vicente, sabe? Depois de todas essas teleaulas, sabia que eu tô fascinado pela física. Ah, mas física é muito bacana mesmo, viu? Olha, o simples fato de acender uma luz já me desperta curiosidade, entendeu? É. Eu tava pensando sobre a relatividade do movimento, sabe? Aquela coisa dos objetos se movendo e tal. E eu tava pensando se essa história toda vale pra luz também. Porque você sabe que a luz se movimenta, né? Lógico. E outra coisa que me ocorreu é que a velocidade da luz é em torno de 300 mil quilômetros por segundo, certo? Opa! Tá ficando com raciocínio rápido, hein, meu querido Gil? Não, eu tô brincando, mas essa aí é uma boa pergunta, viu? Porque antes das grandes descobertas de Albert Einstein, os cientistas achavam que o que valia para as ondas mecânicas, como o som, por exemplo, e para os objetos em geral, valia também para a luz, entendeu? Mas Einstein conseguiu provar que a história não é bem essa. Você quer ver? Antes de Einstein, os cientistas achavam que a luz era uma onda que se deslocava num meio material, que eles chamavam de éter, que seria invisível, sem peso e presente em todo o espaço. Se eles estivessem corretos, a velocidade da luz deveria depender do referencial. Veja este exemplo. Um feixe de luz se aproxima da Terra vindo de frente, isto é, em sentido contrário ao seu movimento. A velocidade da Terra é de aproximadamente 30 km por segundo e a do feixe de 300 mil km por segundo. Nesse caso, a velocidade do feixe de luz em relação à Terra seria maior, ou seja, 300.030 km por segundo. Mas se o feixe viesse por trás da Terra, isto é, no mesmo sentido do seu movimento, sua velocidade em relação à Terra seria menor, 299.970 km por segundo. Não, Vicente, peraí, eu tô ficando confuso. É o seguinte, olha, essa composição de velocidades a gente usou no caso da escada. Agora, será que isso vale também pra luz? É isso que eu quero saber. É isso que eu tô tentando te falar, Gil. Os cientistas achavam que era assim que a luz devia se comportar, entendeu? Eles faziam experiências tentando mostrar que a velocidade era diferente. E as experiências mostravam que a velocidade da luz é igual nos dois casos. Ela é sempre de 300 mil quilômetros por segundo, entendeu? Aí Einstein propôs novas ideias para explicar esses fatos.
Mas é exatamente isso que eu tô querendo saber. Quais foram as conclusões que Einstein teve sobre a propagação da luz? Einstein abandonou a ideia do éter, Gil, acreditando que a luz pode se propagar sem a necessidade de um meio material, entendeu? Ou seja, a luz se propaga no vácuo. E mais, hein? Ele admitiu que a luz se propaga no mesmo meio material sempre na mesma velocidade. Ou seja, a velocidade da luz independe de um referencial. Ela é constante. Peraí, Vicente, deixa eu ver se eu entendi. Em relação à casa, eu estou completamente parado. Mesmo assim, eu ainda continuo em movimento porque o planeta ainda continua se movendo em torno do Sol. Nesse caso, o meu deslocamento depende do referencial. Agora, em relação à casa, a minha velocidade é nenhuma, é zero, certo? Agora, em relação ao Sol, a minha velocidade é de 30 km por segundo porque é a mesma velocidade em que a Terra gira em torno do Sol. Agora, no caso da luz, ela não depende de referencial nenhum, porque a sua velocidade vai ser sempre de 300 mil quilômetros por segundo. Não é isso, Vicente? Grande Gil, é isso mesmo. Agora, o mais incrível é que essas ideias do Einstein não foram aceitas imediatamente por todo mundo, não. Elas eram muito inovadoras para a época, entendeu? Pô, pensa uma coisa, ele descobriu isso tudo só pensando, entendeu? Agora, com o tempo, essas ideias do Einstein foram sendo confirmadas por muitos experimentos e acabaram mudando os conceitos de tempo e espaço no universo. Que incrível, rapaz. Incrível, né? Uma das consequências mais incríveis da teoria da relatividade é que o tempo não é absoluto. É isso mesmo, o tempo é relativo. Se a gente olhar, por exemplo, um relógio, a gente vai ver que ele tem um ritmo que é dado pelo movimento dos ponteiros. E este movimento é sempre o mesmo em qualquer lugar que a gente esteja no mundo. O ritmo do relógio, ou seja, o tempo, só se modifica se o relógio estiver se movimentando em alta velocidade. Quanto maior for a velocidade, ou seja, quanto mais perto estiver da velocidade da luz, o ritmo do relógio será mais lento e o tempo passará mais devagar. A gente pode provar tudo isso se a gente observar uma partícula chamada muon. O muon é produzido por raios cósmicos na atmosfera da Terra, a aproximadamente 10 km de altitude. O muon viaja a uma velocidade quase igual à da luz, ou 300 mil km por segundo. Portanto, ele precisa de 30 microsegundos para alcançar a superfície da Terra. Só que um muon parado dura apenas 2 microsegundos. Ele não dura o tempo suficiente para chegar à superfície da Terra, mas ele chega. Enquanto se passaram 2 microsegundos para o muon, que viaja numa velocidade próxima da luz, para nós aqui na Terra se passaram 30 microsegundos. Ou seja, para o muon, o tempo passa mais devagar, porque ele viaja numa velocidade próxima da luz. Todo esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo e nos mostra que o tempo não é absoluto, e sim que ele depende de um referencial. Puxa, Maristela, quer dizer então que se eu viajasse à velocidade da luz, eu demoraria mais para envelhecer do que outra pessoa que permanecesse em repouso aqui na Terra, é isso? Eu envelheceria mais devagar? É isso mesmo, Rosinha. A teoria da relatividade está mais do que provada. A única coisa é que os efeitos da relatividade só podem ser observados quando as velocidades são muito grandes, próximas à da luz. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais detalhes sobre esse assunto. Inclusive, você vai encontrar a expressão matemática que descreve a dilatação do tempo. E não se esqueça, depois da teleaula, aprofunde os conhecimentos no seu livro de estudos. Dilatação do tempo, relatividade... Quanta coisa esse Einstein descobriu, Vicente? Que incrível! Olha, Gil, a teoria da relatividade mudou a maneira como os físicos encaram o universo. Porque além da dilatação do tempo, o Einstein previu também um outro fenômeno. Não só o tempo é relativo, mas também o comprimento é relativo. Peraí, como assim? É verdade, é uma outra consequência da teoria da relatividade. Está aqui nesse livro, olha. Depois de muitos estudos, Einstein chegou à conclusão que os corpos que se movimentam próximos à velocidade da luz, eles sofrem uma contração. Vamos imaginar, por exemplo, que este carro estivesse viajando pelo espaço sideral junto com as estrelas numa velocidade próxima à velocidade da luz. Sabe o que aconteceria? Este carro ficaria mais curto, pelo menos para quem estivesse olhando o carro do lado de fora, e não para quem estivesse olhando o carro do lado de dentro. Este fenômeno é conhecido como contração do espaço, e não é uma ilusão de ótica, porque realmente o comprimento diminuiria, apenas o comprimento, a altura continuaria igual. Isso porque as dimensões na direção do movimento é que sofrem essa contração.
dilatação do tempo, contração do espaço. Ainda bem que os efeitos previstos pela teoria da relatividade só são significativos quando as velocidades são próximas à da luz. Senão todo o esforço e os estudos de Newton perderiam o seu valor. É isso mesmo, Rosinha. No nosso dia a dia, as velocidades são muito pequenas comparadas à velocidade da luz. E os seus efeitos podem ser descritos usando-se as equações de Newton. E tem um outro conceito que teve de ser revisto. Segundo Newton, a massa de um objeto é uma propriedade do corpo e, portanto, independe do seu movimento. Mas, de acordo com a teoria da relatividade... Eu já sei. Também a massa é relativa. É isso mesmo, Rosinha. Vamos imaginar um foguete espacial. Se ele viajasse próximo à velocidade da luz, pesaria mais do que um foguete com velocidade menor. Isso porque, segundo Einstein havia previsto, a massa é relativa. Lembra do título da teleaula de hoje? Tudo é relativo? É isso mesmo. Einstein provou que a massa de um corpo depende de sua velocidade. E provou mais. Ele descobriu que massa e energia são grandezas equivalentes. Ou, em outras palavras... Massa e energia são grandezas equivalentes. Esse é o significado da expressão E igual a mc ao quadrado. A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Rosinha, você quer ver uma aplicação dessa fórmula? Você lembra de como a luz é produzida? Lembro. A luz é formada por fótons que são emitidos pelos átomos quando seus elétrons passam de um nível de maior energia para um nível de menor energia. Certo. Bom, se você não estiver lembrando, não esquenta. É só dar uma olhadinha na aula 49 no seu livro que tá tudo explicadinho. Aí você vai lembrar de tudo. Maristela, agora fala uma coisa. O que a produção de luz tem a ver com essa equação da relatividade? Tem tudo a ver, Rosinha. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Quando um átomo sofre uma transição, um de seus elétrons vai de um nível de energia para outro nível de menor energia. Assim, o átomo perde uma quantidade de energia ΔE. Essa perda de energia corresponde a uma diminuição de massa ΔM. Essas duas quantidades estão relacionadas pela equação ΔE é igual a ΔM vezes C ao quadrado, que é a equação de Einstein. A partir da equação de Einstein, os cientistas perceberam o grande potencial energético das transições nucleares e alguns perceberam o grande poder de destruição das bombas atômicas que foram usadas na Segunda Guerra Mundial. Mas não tem nada não. Agora, para o seu bem, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a velocidade da luz é constante. Isto é, tem sempre o mesmo valor, não importa o referencial adotado para descrever seu movimento. Viu também um pouco da genialidade de Albert Einstein, que criou a teoria da relatividade. A partir dela, alguns conceitos de tempo e espaço do universo tiveram de ser revistos. Viu também que Einstein previu novos fenômenos, como a dilatação do tempo, a contração do espaço e a equivalência entre massa e energia. Bom, chegamos ao final do nosso curso de física. Nós esperamos que vocês tenham aprendido muitas coisas sobre a natureza, que é o objeto de estudo dos físicos. E o mais importante, esperamos que vocês tenham aprendido a olhar com curiosidade ao nosso redor, fazendo sempre perguntas e procurando respostas. Porque é isso que move o ser humano, a busca pelo conhecimento. E antes que eu me esqueça, depois da teleaula, corra para o seu livro de física e aprofunde tudo o que você viu hoje. E descubra mais detalhes sobre a teoria da relatividade. Bons estudos e tchau! Tchau!